Graça e paz, irmãos. Hoje, 21 de junho de 2020, estamos no nosso culto de adoração ao nosso Deus. Hoje é um dia onde celebramos, cantamos, adoramos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos ama e que tem grande interesse em se relacionar com a gente. Eu gostaria de iniciar esse culto lendo o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido de nós, os cristãos, e do povo judeu. O Salmo 23 é o salmo que nos dá ensinamentos maravilhosos, especialmente quanto ao relacionamento com Deus, a sua provisão e o seu cuidado para com cada um dos seus filhos. Então eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seu aplicativo, e vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando temos um relacionamento íntimo com Deus, podemos estar em situações complicadas, difíceis, de escassez, mas de nada terei falta. Ou, numa versão mais antiga, nada me faltará. Ele me leva ao lugar de suprimento do alimento. Ele me leva ao lugar da abundância de águas tranquilas. Ele me honra diante dos inimigos, prepara uma mesa farta. Que texto maravilhoso! E está para todo sempre na presença de Deus. Nós vamos agora ter um momento de cânticos. Vamos cantar e adorar ao nosso Deus. E assim vamos abrir nossos corações, cantar com alegria, exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E após esse período de cânticos, nós vamos refletir na palavra do Senhor. Graça e paz, igreja, boa noite. Espero que estejam todos bem, com suas famílias, em suas casas. Primeiro eu gostaria de dizer que tem sido uma alegria e uma honra muito grande poder estar gravando os últimos louvores lá na IBBN. Estávamos com saudade do lugar, estávamos com saudade uns dos outros, apesar de que nem todos ainda puderam estar presentes durante a gravação, devido às restrições, né, que o momento impõe, mas tem sido uma alegria para nós. E cada vez mais a gente percebe o significado de igreja, que realmente não é um lugar físico, não é um prédio que agora está vazio, e sim que a igreja é formada por todos nós. Cada um membro de um corpo, de um só corpo.
Essa semana a gente está trazendo um louvor novo para vocês. Eu fiquei com a missão de apresentá-lo. E então eu orei para que Deus me ajudasse a entender o significado, a mensagem que ele traz. E Deus, em sua misericórdia e sua maneira única de agir, permitiu que eu passasse por uma situação desconfortável na empresa essa semana, mas que me fez entender a mensagem. Eu tive uma reunião acalorada e acabei sendo acusado injustamente por uma mentira. Então eu vim para casa muito triste, né, naquele dia, e orando, o Espírito Santo me fez lembrar da letra desse louvor. E a mensagem desse louvor é que não importa que as pessoas dizem quem nós somos. No meu caso, pessoas que nem Jesus no coração possuem, infelizmente, ainda mais através de mentiras. Nosso Deus é o Deus da verdade e isso não importa. O que importa é quem Deus diz quem eu sou, quem Deus diz quem nós somos. E nós somos perdoados, nós somos resgatados, nós somos escolhidos de Deus. Então, realmente não importa. Deus me ajudou a esquecer o que aconteceu, a perdoar quem me ofendeu e lembrar quem eu sou. E a letra diz exatamente isso. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou. Então, quando os irmãos passarem por situações semelhantes, que não fiquem chateados e se lembrem que o importante é quem Deus diz que nós somos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai,
graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer, sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Meu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso, encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth,
no primeiro capítulo. Durante algumas semanas estaremos lendo e estudando nesse livro. O livro de Ruth foi chamado a maior peça de literatura da história. Um outro autor chamou a história de Ruth a Cinderela da Bíblia, porque é a história de uma garota pagã chamada Ruth, que passou a fazer parte do povo da aliança de Israel. Nós vemos nesse livro que Ruth se tornou ancestral do rei Davi, fazendo parte da genealogia de Cristo Jesus. E ela então foi perseguida pela graça. E esse é o tema da série de mensagens que vamos estar pregando nas próximas semanas, perseguidos pela graça. Vamos ler Ruth capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra, a terra de Israel. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse texto da palavra, obrigado por essa narrativa que nos fala sobre esta família e que nos fala, ó Deus, sobre essa experiência com o Senhor. Que possamos aprender, extrair princípios da Tua palavra para as nossas vidas. Continue a falar conosco. Abre as nossas mentes, os nossos corações e nos ajude a praticar a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ver nesse texto esta família. Elimeleque, Noemi e 2 filhos. Nós vemos que aqui nesse texto da palavra de Deus, nós vemos que Elimeleque toma uma decisão. Por que ele toma essa decisão? Nós vemos aqui no primeiro versículo que havia um tempo de circunstâncias desesperadoras. Havia uma circunstância naquela época em Israel, uma circunstância terrível. O texto fala bem claro, na época dos juízes houve fome na terra. Então nós vemos aqui que havia uma tríplice fome na terra de Israel. O texto fala bem claro que havia fome. O versículo 1 descreve essa situação. Elimeleque e sua família estavam enfrentando um momento de grande escassez. E ali, naquela época dos juízes, basicamente as pessoas viviam da agricultura e da agropecuária. E havendo essa escassez de fome, de alimento, era um tempo extremamente difícil e que criou circunstâncias
desesperadoras. Ali, essa fome, ela foi prolongada. Então, nós podemos notar que havia, primeiramente, uma fome material, uma fome, basicamente, do alimento. E ali, todo o povo de Israel e toda a circunvizinhança estavam passando por aquela fome terrível, fome do alimento material. Mas também havia a fome moral na terra. O versículo 1, como nós já lemos, diz que eles estavam vivendo na época dos juízes. E nós sabemos que a época dos juízes é a época que vem logo a seguir do tempo da conquista da terra prometida por Josué. Moisés libertou Israel do Egito. Ficaram perambulando por 40 anos no Egito. Josué foi o líder escolhido por Deus para adentrar na terra prometida. E eles adentraram na terra prometida e começaram a conquistar a terra. E aí então passa-se alguns anos, Josué morre, e aí não há um líder espiritual, não há um rei determinado. E é então chamado o tempo de juízes. E no tempo de juízes há tempos altos e baixos. O povo de Israel, ele entrava em decadência espiritual e, consequentemente, moral. Deus, então, aí havia pecado, havia desobediência, havia idolatria, e aí Deus levantava um líder que fazia com que o povo voltasse para Deus. E havia então um tempo de bênçãos na presença do Senhor. E aí passava-se esse tempo, e aí eles começavam novamente um declínio espiritual. Imoralidade, idolatria, corrupção. E aí Deus levantava um líder que recomeçava novamente esse ciclo. E aí, então, na época de Juízes, ele é caracterizado pelo último versículo do livro de Juízes, que diz: cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. E aí, então, nós vemos que o povo de Israel estava também, não apenas num momento de escassez do alimento, trazendo fome material, mas também estava nessa fome moral. Estava num período de grande decadência. E havia também uma fome que eu chamo uma fome missionária naquela terra. No Antigo Testamento, nós podemos ver em textos de Deuteronômio capítulo 11, segundo Crônicas 7, 13 e 14, que quando o povo de Deus se afastava dele, uma das maneiras que Deus utilizava-se para chamar o povo para si, para captar a atenção do povo, para trazer o povo novamente a si, era através da fome. Então eu denomino aqui que, devido à fome material, à fome moral, o povo longe de Deus, na imoralidade, na corrupção, na idolatria, eles andando de costas para Deus, Deus então envia essa fome também, que é essa fome missionária, uma fome que levava o desejo de trazer, de voltar-se para Deus. Então, o primeiro aspecto que nós vemos nessa primeira mensagem, perseguidos pela graça, é que era um tempo de circunstâncias desesperadoras, tempos completamente difíceis.
e complicados. Nós podemos fazer um paralelo direto ao momento que nós passamos. Muitas vezes Deus orquestra experiências de fome em nossas vidas para que possamos retornar a Ele. Muitas vezes há uma escassez de alimento, e a escassez de alimento aqui é uma escassez financeira. Às vezes o nosso mês é maior do que o nosso dinheiro. E Deus utiliza isso aí para captar a nossa atenção. Muitas vezes há uma escassez de saúde. O povo anda enfermo, debilitado, enfermo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E Deus permite essa situação para captar a nossa atenção. Pode haver até mesmo a fome espiritual, quando oramos a Deus e parece que as nossas orações não passam do nosso teto. Às vezes lemos a palavra do Senhor, oramos para que Ele fale conosco e não conseguimos extrair um princípio, uma verdade, uma esperança na palavra de Deus. Deus permite essas situações onde parece que Ele está distante de nós, porque não supre as nossas necessidades materiais, emocionais, espirituais, e parece que Ele está distante. Deus permite tudo isso aí, porque muitas vezes nós temos nos afastado dele, como vamos ver na história de Elimeleque e a sua família. Mas Deus permite tudo isso aí para ver como nós vamos passar por essa situação. Nós podemos passar por essa situação ficando com Ele ou tomando outras decisões em nossas vidas. E aqui nós podemos ver então que houve um tempo muito difícil na vida de Elimeleque, na vida de Noemi, na vida dos seus filhos e na vida do povo de Deus que estava ali na época dos juízes. O segundo aspecto desse texto do livro de Ruth é que é um tempo de escolhas perigosas. O versículo 1 e 2, vamos ler novamente. Na época de Juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foram viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os 2 filhos Malom e Quilion, eram de Belém de Judá. Eles chegaram a Moabe e ali ficaram. Elimeleque, passando por aquela situação desesperadora de escassez de alimento, ele então toma uma decisão. E aqui entra esse segundo aspecto, um tempo de escolhas, de decisões perigosas. E essa decisão também passa por 3 aspectos. Assim como havia 3 tipos de fome, a fome material, a fome espiritual, a fome moral e a fome missionária, aqui também haverá 3 escolhas. A escolha de sair da terra prometida. Ele tomou a decisão de sair de Belém. É interessante, queridos, como a Bíblia às vezes usa essa figura de linguagem chamada ironia. E aqui esse primeiro capítulo, ele é cheio dessa linguagem de ironia. A palavra Belém quer dizer casa de pão. E olha que ironia, Elimeleque e sua família decidem
sair daquele lugar chamado Casa de Pão, porque estavam passando fome naquela terra. Belém também era da região de Judá, e a região de Judá significa louvor, e louvor que traz alegria. E olha que ironia, eles estavam no lugar, a casa de pão, passando fome, num lugar que deveria trazer louvor e alegria. Louvor a Deus que enche o coração de alegria. Que ironia! E o texto segue na ironia, nós vamos ver talvez no terceiro ponto a sequência dessa ironia. Mas ele tomou essa decisão de sair da terra prometida. Elimeleque também, o nome de Elimeleque quer dizer meu Deus é rei, o Deus é o meu rei. Mas assim como Israel não havia rei, na vida de Elimeleque também não havia rei. Embora o nome dele diria Deus é meu rei, ou meu Deus é rei, mas Deus não estava sendo rei na vida de Elimeleque, porque ele toma uma decisão deliberada de sair da terra de Israel, algo que Deus já havia proibido do povo de Israel se misturar com os moabitas ou ir morar na terra de Moabe. Então Elimeleque escolheu deixar a sua herança na terra prometida e seguir para uma terra onde Deus não o abençoaria. Isso também muitas vezes acontece em nossas vidas, na vida de muitos cristãos. Às vezes muitos cristãos estão no relacionamento com Deus, estão entre o povo de Deus, estão congregados localmente numa igreja local, quer reunindo-se sistematicamente, ou não, conforme esse momento que estamos, mas estão reunidos, estão agregados, estão ligados naquela igreja e no relacionamento com Deus. Mas muitas vezes, pessoas que se denominam cristãs, seguidores de Cristo, viram as costas para Deus e para as coisas de Deus e seguem o seu próprio caminho. Eles deixam a casa do pão, a casa do Senhor, e vão buscar em outros lugares o alimento para as suas vidas espirituais. Elimeleque pegou a sua família e levou para Moabe. E ali ele então excluiu a família do povo de Deus. Ali entre os moabitas, eles não poderiam mais ir ao templo ou ao lugar da adoração. Eles não poderiam ali fazer as suas orações ao Deus eterno, porque os moabitas adoravam falsos deuses. Eles não poderiam ali praticar as suas ações judaicas, da religião judaica. Ler o Torá, se reunir semanalmente com o povo de Deus para as orações e de tempos em tempos ir a Jerusalém para adorar. E assim muitas vezes pessoas cristãs viram as costas para Deus. Mas ele não apenas escolheu deixar Israel, ele também escolheu viver em uma terra corrompida. Moabe ir para Moabe era violar claramente o mandamento de Deus. E ele não apenas escolheu sair de Israel, mas ele escolheu viver lá em Moabe.
É claro que aquela fome, aquela escassez na terra de Israel estava se prolongando. Mas Deus havia prometido que iria levar o povo de Israel a uma terra que mana leite e mel, a uma terra próspera. Mas eles preferem deixar e viver em Moabe. E ali então houve uma separação total das coisas de Deus. Eles não poderiam mais adorar no templo, não poderiam trazer as suas ofertas, não poderiam guardar as festas ordenadas pela lei de Moisés. Eles estavam totalmente isolados de tudo que representa Deus. E aí o que aconteceu? Elimeleque expôs a sua família aos males da corrupção de Moabe. Os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, que eram também uma desobediência da palavra do Senhor do Velho Testamento, que está bem, é claro, em Neemias 13, 23, Esdras 9, 1 e 2, 2 Coríntios 6, 14. E eles não apenas escolheram deixar Israel viver na terra corrompida, mas também escolheram permanecer naquela terra. Então note bem, irmãos, como um buraco chama outro buraco, um degrau chama outro degrau. Eles escolheram sair de Israel, eles escolheram viver numa terra corrompida e eles decidiram permanecer naquela casa, naquela terra. Esta família foi para Moabe e lá ficaram. Está bem claro aquela palavra, resolveram permanecer, ficar. Significa criar raízes. Criar raízes, eles decidiram criar raízes lá naquela terra corrompida. E assim então eles tomaram decisões perigosas. O primeiro aspecto dessa mensagem de Ruth é que havia um tempo, uma situação desesperadora, um tempo de fome material, um tempo de fome moral, um tempo onde Deus usava a fome para atrair a atenção de Deus. Ele, naqueles momentos de escassez, tomaram escolhas perigosas, decisões perigosas, decidiram deixar Israel e viver na terra de Moabe. E aí nós chegamos ao terceiro aspecto dessa mensagem, que é o que houve então, um tempo de consequências terríveis. A desobediência, o pecado, sempre acarreta consequências duras. E não poderia ser diferente na vida de Elimeleque e da sua família. A primeira consequência é que houve disciplina naquele lar. E a disciplina do Senhor aqui veio de maneira das consequências que aquela família passou. Imagine uma família deixando a terra prometida, saindo por uma viagem. Moabe ficava a leste do Rio Jordão, a 80 quilômetros de Judá. Uma viagem difícil e complicada, especialmente por aquela fome e escassez que levou um número maior de assaltos, de perigos. Mas eles chegaram em Moabe e Deus então começa a corrigir, a disciplinar aquela família. E aí a disciplina chega de maneira terrível. Houve morte naquele lar. O texto fala, no versículo 3, no versículo 5, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os filhos.
eles se casaram com mulheres moabitas, que era algo proibido. Uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem filhos e sem marido. Olha, queridos, houve consequências terríveis. A disciplina do Senhor começou a vir naquela família. A correção do Senhor começou a vir naquela família. E começou de tal forma que o marido, o líder, Elimeleque, aquele que tinha o nome como Deus é o meu rei, ou o meu Deus é rei, morreu. E aí Noemi ficou viúva. E ser viúva naquela época já era difícil, porque era uma pessoa que não teria ali mais um marido para suprir. Ela ainda tinha 2 filhos, mas eles se casaram, e aí passam-se 10 anos e o texto diz que eles também morreram. Então houve morte naquele lar. E aqui que eu falo que é a sequência da figura de linguagem da ironia. Eles saíram da casa de pão por causa que havia fome. E aí eles fugiram da fome. E eles encontraram a morte. Elimeleque e seus 2 filhos morreram. E houve então, além da disciplina, além da morte, houve uma grande derrota naquela família. Porque, como eu disse, se já era difícil para ser viúva, agora muito mais. Uma viúva, na verdade, 3 viúvas, onde não havia nenhum marido e nenhum filho para trabalhar e ganhar o pão do dia a dia. Se havia uma derrota muito grande para uma mulher naquela época, seria ser viúva ou ser estéril. E muito mais complicado era ser viúva e não ter filhos homens. E agora nós vemos não uma, não 2, mas 3 mulheres viúvas, sem filhos. E aí então, queridos, houve uma grande derrota naquela família. E assim, irmãos queridos, é a consequência que acontece na vida daquele que resolve virar as costas para Deus e para as coisas de Deus. A vida cristã é assim. Os cristãos têm uma experiência com Deus, nasce de novo, ganha uma nova natureza, torna-se filhos de Deus, povo de Deus, povo adquirido por bom preço, o sangue de Cristo. Começa uma caminhada na vida e na terra de Deus, na terra espiritual. E muitas vezes nessa terra espiritual, como diz João 16:33, no mundo tereis aflições. E aí então, por causa das aflições, simbolizado aqui pela escassez ou pela fome, muitas vezes muitos cristãos, eles tomam a decisão de virar as costas para Deus, deixar o convívio do povo de Deus, deixar o convívio com o próprio Deus, tomar as decisões de ir para um lugar que Moabe aqui simboliza o mundo, o sistema do mundo, o sistema pecaminoso, a corrupção, a maldade, o pecado. E ali, queridos, quando nós tomamos essas decisões equivocadas e perigosas, muitas vezes nós estamos entrando também no momento de consequências terríveis. Deus, com certeza, muitas vezes
traz disciplina em nossas vidas. Como diz Hebreus, Deus disciplina aquele a quem Ele ama. E que nós não devemos menosprezar a disciplina. Pelo contrário, devemos acolher a disciplina. Porque Deus disciplina aquele a quem ama. Muitas vezes Deus traz derrota em nossas vidas. Muitas vezes as derrotas são inúmeras. Derrota na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira, derrota na vida familiar, derrota nos relacionamentos. E muitas vezes Deus também traz até a morte como forma de disciplina. Se você não crê nisso, leia o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em sequência, que vai falar sobre a ceia do Senhor. Quando diz que aqueles que abandonam a Cristo ou aqueles que estão deliberadamente vivendo em pecado, Deus vai trazer até a morte. E lá quando diz muitos que dormem, porque não trataram de maneira digna a mesa, a comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, de cada um de nós. E aí então nós chegamos ao quarto aspecto desse texto aqui, que eu quero mencionar, que houve também um tempo de restauração, um tempo de mudanças. Olha o versículo 6 e 7 de Ruth. Diz assim o texto: quando Noemi soube lá em Moabe, lá onde ela estava morando, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu, olha novamente aqui, ela agora decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra de Israel. Assim, ela com as 2 noras, ela partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, disse Noemi, e aí ela disse para as suas noras: voltem para a sua terra, volte para os seus pais, arrumem outros maridos, outros pretendentes, casem-se e tenham uma vida. E aí, queridos, nós podemos ver aí a decisão de Noemi de voltar. Então aqui nós vemos que há um tempo de mudanças. Esses 2 últimos versículos do texto de hoje nos ajuda a entender que essa mensagem é uma mensagem de esperança. Embora houve fome, embora houve decisões equivocadas, embora houve ali consequências terríveis, mas houve ali uma mudança de atitude na vida de Noemi e houve uma mudança em toda a situação. A primeira mudança que começa a acontecer é que, olha, ela ouviu falar, ela estava a 80 quilômetros de Judá. Naquela época não havia transportes como a nós, não havia correio, não havia telégrafo, não havia internet, mas ela a 80 quilômetros, numa terra bem remota, ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado Israel e tinha dado alimento. Na verdade, Deus nunca deixou de abençoar Israel. E ali nós podemos ver depois que tanto Elimeleque tinha um parente que vivia em Israel, um parente que prosperou, mesmo na época da escassez. E Elimeleque poderia estar ali junto com o seu parente, mas ele preferiu deixar Israel e viver numa terra corrompida, numa terra onde Deus havia já ordenado para que os israelitas não morassem lá e não houvesse relacionamentos nem sociais, nem comerciais com aquele povo. Mas ele deliberadamente resolveu desobedecer a Deus. E ali então houve esse tempo. Noemi ouviu
que o Senhor estava abençoando o povo. Ele nunca deixa de abençoar. Mesmo quando Deus nos disciplina, é bênção em nossas vidas. Mesmo quando Deus nos leva a momentos difíceis, Ele quer nos ensinar algo, Ele quer nos levar a crescer, Ele quer levar que o seu povo supere todas as suas dificuldades. E ali então, ela lembra, ela ouve e ela tomou essa decisão de voltar para Israel, para Judá e para Belém. E assim então, queridos, nós podemos ver que ela decidiu voltar. É interessante como nós podemos lembrar desse texto, do texto de Lucas capítulo 15, a história do pai amoroso com os seus 2 filhos e aquele filho mais jovem que deixa a casa do pai e vai morar em outro lugar e ali pega a herança do pai e gasta tudo o que tinha, passa necessidades, vive uma vida desregrada, uma vida pecaminosa, começa a trabalhar num trabalho terrível, cuidando de porcos, que era algo que os judeus não combina, porcos e judeus. E aí então ele começa a desejar a comer o alimento dos porcos, porque tinha fome. Como a história de Elimeleque e a sua família tem esses paralelos com o filho pródigo. Diz o texto que ele caiu em si e disse: vou voltar à casa do meu pai e dizer: não sou mais digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus empregados. E ele então caiu em si, tomou a decisão e voltou para a casa do pai. E o pai, de longe, viu ele chegando, correu para ele e o acolheu. E deu uma grande festa. Na casa do pai sempre há lugar, sempre há acolhida, sempre há festa. E assim aconteceu na vida de Noemi e quando ela voltou para Israel. Então, meu querido irmão, Noemi entendeu que havia esse tempo de retorno. Ela decidiu, arrumou as suas coisas, se levantou e começou a retornar para a terra de Israel. Note aqui, queridos, que talvez Noemi não estivesse totalmente arrependida, porque ela, que era uma mulher do povo de Deus, sabia que havia um único Deus verdadeiro, sabia que Deus já havia mandado que eles não vivessem lá naquela terra longínqua. E ela sabia que também aqui em Moabe havia idolatria, havia corrupção, havia pecado. E olha o que ela diz para suas noras: volte para a casa dos seus pais. Volte para a sua terra. Consigam outros pretendentes, se casem e vivam a sua vida aqui em Moabe. Talvez Noemi não estivesse totalmente arrependida. E o que quer dizer aqui? Quer dizer que quando nós estamos numa situação de distanciamento de Deus, os nossos valores, os nossos conceitos, eles estão nebulosos. Eu não sei, querido irmão e irmã, nós estamos nesse momento de terrível que estamos vivendo, né, nessa pandemia. Já fazem 3 meses nessa situação. Há um relaxamento do isolamento social, há um aumento novamente de mortes e de infectados. E muitas vezes os nossos pensamentos estão confusos. Mas, querido irmão, o que eu quero te dizer nessa noite é: não tome nenhuma decisão equivocada, pecaminosa. Fique firme com o Senhor.
Nunca volte as costas para Deus. Permaneça fiel a Deus, a sua palavra, a sua comunidade, ou a sua comunhão com Deus e com os seus irmãos. Siga firme, siga constante no caminho do Senhor. Se você tiver com alguma dúvida, alguma pressão, peça ajuda, ligue para o pastor, para os pastores, ligue para um líder, ligue para um irmão, uma irmã mais experiente. Una-se a um parceiro de oração, de caminhada cristã, e que você possa permanecer-se firme nos caminhos do Senhor. E talvez alguém que está nos ouvindo, que talvez sinta-se que está longe do caminho do Senhor, do relacionamento com Deus. Lembre-se que sempre é o momento de voltar-se para Deus, sempre é o momento de voltar para a terra prometida, sempre é o momento de voltar-se ao ambiente do amor do Pai Todo-Poderoso. Que Deus nos ajude a permanecermos firmes no caminho do Senhor. E que não importe as situações que nós viemos a enfrentar, assim como estamos vivendo um tempo muito difícil, talvez um dos tempos mais difíceis da nossa história. Eu tenho 58 anos e posso afirmar que esse tem sido o tempo mais difícil que eu tenho enfrentado. Um tempo onde temos visto aí muito sofrimento, muita doença, muitos mortos, muitas famílias afetadas. Parece muito com a situação de Elimeleque e Naomi. Eles tomaram decisões desesperadas, decisões perigosas, escolhas perigosas e equivocadas. Decidiram deixar a terra prometida, decidiram ficar por lá. E eles tiveram consequências terríveis, disciplina do Senhor. A disciplina chegou à morte e derrota. Uma família de 3 viúvas, não tendo ninguém para trabalhar por elas. Mas houve também esse tempo de cair em si, de ouvir que Deus estava abençoando o povo dele, e tempo de decisão de voltar para a terra prometida. Que Deus nos ajude a passarmos por esse tempo difícil, esse tempo de escassez. Que as nossas decisões sejam decisões pautadas pela palavra e pela oração. Que nós possamos, assim, receber resultados melhores em nossas vidas. E se assim não for, que nós tenhamos a coragem de cair em si, de se arrepender e de voltarmos para Deus. Que Deus nos ajude a aplicarmos essa palavra em nossas vidas. Espero que Deus continue a trabalhar em nossas vidas nesse tempo difícil. No mundo tereis aflições, e nas aflições Deus trabalha em nossas vidas, para que tenhamos perseverança, experiência, e que tenhamos esperança nele e nas suas promessas. Ó Deus, que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa história bíblica que começamos a estudar. A história de Elimeleque, Naomi e seus filhos e suas noras. Ó Deus, obrigado porque mesmo nesse tempo de escassez que estamos vivendo, nós temos visto a tua mão poderosa sobre nós. Ó Deus, nos ajude e nos livre da escassez, do trabalho, nos livre da fome, nos livre da doença, nos livre, ó Deus, da derrota, nos livre, Senhor.
Ó Deus, nos livre também de decisões perigosas ou equivocadas. Que possamos passar por essa situação da pandemia, tomando decisões sábias da Tua palavra e através da oração e da multidão de conselhos dos irmãos em Cristo. E, ó Deus, ajuda-nos também a encontrar um tempo de mudança. Que esse tempo passe, que haja mudanças, que haja a cura, que haja a vacina, que haja, ó Deus, o livre acesso e o livre andar para todos os lugares, sem o temor, sem o receio, sem o medo, sem o pânico, e que possamos andar de cabeças erguidas, olhando para o Senhor, olhando para o céu, aguardando a Tua volta maravilhosa, mas que possamos viver aqui nesse mundo de maneira vitoriosa, porque na casa do Senhor é uma casa que há pão, há uma casa que há suprimento e há uma casa que há um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, pelo qual nós oramos agora. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude a aprendermos com esse livro de Ruth, que na casa do Senhor há suprimento, que na casa do Senhor há um rei que reina, e assim que nós possamos viver sempre na casa do Pai. Que Deus te abençoe, que o amor do Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus, que o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com você, com todos nós, e todos nós digamos amém. Tenham uma boa semana, até quarta-feira, no nosso culto de meio de semana, da reflexão da palavra e da oração. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.